Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que foi divulgado esta semana pelo Ministério da Fazenda, que é o programa Desenrola Brasil. Você já ouviu falar do programa? Está sabendo? Está por dentro do que consiste esse programa do Ministério da Fazenda? Então, vamos para esse vídeo aqui que vai ser bacana, principalmente para quem está com dívidas, tá? Para quem está com dívidas aí em atraso, esse vídeo pode ser de grande interesse para vocês, beleza? Bom, pessoal, eu sou o Eldon, aqui é o canal Eldon 360. A gente precisa aqui falar no início, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, isso ajuda demais a gente levar esse conteúdo de qualidade, com educação financeira, com informações sobre finanças, empreendedorismo, e a gente acha que assim, o Brasil carece muito ainda desse tipo de informação, beleza? Se você já é inscrito aqui, já deixa aquele like. Se você ainda não é, assiste o vídeo até o final. Se esse vídeo tiver entregado para você alguma coisa que vai melhorar a sua vida, deixa o like e compartilha com uma pessoa que você conheça e que você acha que essa mensagem vai agregar na vida dela, beleza? Então, pessoal, essa semana o ministro da Fazenda, declarou que vai ser lançado aí o programa Desenrola Brasil, tá? Esse programa visa tirar milhões de pessoas aí dos cadastros restritivos de crédito, né? O famoso SPC, Serasa e etc, tá? Na coluna aqui do Fernando Narazaki, tá? Da Folha, ele informa que o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú já confirmaram a adesão ao programa, tá? E esses três grandes bancos irão participar ativamente do programa já confirmado, e esse programa foi lançado agora, no dia 5 de junho, tá? O que será negociado nesse programa, beleza? Basicamente, operações de crédito que não tenham garantias reais, pelo que eu pesquisei aqui, contas de serviços públicos, tá? Então, conta de energia, de água, de telefone, né, internet e tal. Se essas empresas se cadastrarem, poderão participar, tá, desse programa. E as pessoas que tiverem salário de até 2, tá, renda salarial de até 2 salários mínimos, ou que estejam cadastrados no CAD único, vai poder participar disso daí. Mas vamos aí basicamente ao que é, no que consiste isso daí, tá? Além do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, que já informaram que vão entrar, a Caixa Econômica, o Banco Mercantil, o Banrisul, estão aguardando a regulamentação do projeto e a publicação pelo senhor Fernando, né, nosso ministro da Fazenda. Isso deve acontecer nos próximos dias. Outros bancos, como o Santander, ainda não teriam confirmado, mas é muito difícil que eles deixem de participar, né? Somente o BMG teria declarado que não iria se pronunciar a respeito, tá? A FEBRABAN, em nota, o presidente da entidade, o Isaac Sidney, afirmou que participou das negociações junto ao governo federal e que essa seria uma forma de garantir crédito futuro a quem está endividado hoje com nome restrito, tá? A participação dos bancos é fundamental para o sucesso do programa, tendo em vista que são as instituições financeiras que irão realizar as operações de crédito e receberão do devedor e passarão para o credor, tá? Porque não é só a operação que seja de bancos em si, tá? Então, operações que estejam nesse portal e que sejam de terceiros, por exemplo, uma empresa que tem título protestado, por exemplo, de uma pessoa física, ela pode ir lá se cadastrar, oferecer um desconto e de repente conseguir participar do programa, tá? Só que quem vai operacionalizar essas linhas de crédito serão os bancos, ok? Então vamos lá, pergunta que não quer calar: o que é esse tal Desenrola Brasil, tá? Esse programa ele terá duas faixas de renegociação de dívidas. A faixa 1 terá restrição de dívidas de até R$5.000, tá? E o cidadão precisa ter registro do seu CPF em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, quem entrou em atraso esse ano, quem está com a restrição desse ano, não vai poder participar desse programa, beleza? Então, essas pessoas, como eu já mencionei, não podem receber mais de 2 salários mínimos, ou elas precisam estar cadastradas no CAD único, né, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse pessoal vai ter um incentivo, tá?
Então, na faixa 2, estarão as pessoas com dívidas no banco e terão a possibilidade de renegociar diretamente com a instituição financeira. Em princípio, o programa deve começar em julho e o governo estima que mais de 70 milhões de pessoas possam ser beneficiadas. O volume estimado é de até 100 bilhões de reais que possam aí ser renegociados, tá? Nessas condições. O senhor Fernando, né, o ministro da Fazenda, incluiu como uma das condições para que uma empresa possa aderir ao programa que as instituições façam uma limpa em seus cadastros e retirem dos cadastros de inadimplentes quem tiver em atraso com compromissos de até R$100. Ou seja, você tem lá uma conta. Sabe o que acontece muito? O pessoal, quando cancela, por exemplo, uma linha telefônica ou a conta de energia, por exemplo, fica uma conta residual. Geralmente essa conta residual ela vai para os cadastros de inadimplentes, mas o valor geralmente é pequeno, tá? Um valor de 50, 60, 70 reais. Beleza? Então esses valores seriam excluídos dos cadastros, beleza? Pelos bancos, tá? A questão dos bancos, aí tem uma situação que a gente tem que trazer aqui, que o próprio Marcos Barbosa Pinto, que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, declarou lá na entrevista para o Fernando Narazaki, tá? O banco vai tirar o nome dele de lá, nessa condição de R$100, tá? Mas não vai colocar mais e não vão fazer cobrança ativa dessa dívida. Os bancos não chamam isso de perdão porque é contra os princípios bancários. Mas na prática a dívida não vai ser mais cobrada, entende? Então assim, você vai continuar devendo lá no banco, tá? Então a gente não sabe aqui, não entendeu bem nessa condição, aquela situação, por exemplo, da pessoa quando paga com desconto. Tá? Ela continua devendo àquela instituição. Por mais que ela não vá cobrar mais, mas ela continua devedora naquela instituição. Dentro do cadastro dela lá, consta que ela deve algum valor. Então essa situação aqui dos R$100 não ficou muito clara se você, de fato, não vai ficar devendo, tá, naquela instituição ou se realmente vai ser apagado. Nos bancos em si a gente sabe que não se apaga, tá? Eles podem até te tirar dos cadastros, mas não se apaga. A expectativa desse, entre aspas, perdão, é que ele beneficia aí até 1,4 milhão de pessoas, tá? E não teria relação com as outras duas faixas de renegociação do programa. E deve ser publicado nos próximos dias uma resolução do Ministério da Fazenda definindo os critérios de participação dos bancos e as condições para o financiamento. A intenção da equipe econômica é que as dívidas possam ser pagas à vista, tá, com desconto, ou em até 60 meses sem entradas com juros de consignado praticamente, tá? Seria de até 1,99% ao mês. A primeira parcela seria cobrada após 30 dias, podendo ser pago por Pix, boleto bancário ou débito em conta. Beleza? Como vem sendo feito nos últimos anos, deverá ser criado um portal ou app com acesso através de uma conta gov.br pelo celular, tá? Nesta plataforma a pessoa poderá consultar a sua lista de dívidas que podem ser renegociadas e o desconto oferecido pelo credor e a situação de cada uma das dívidas. Beleza? Então assim, em resumo, tá? Quem poderá participar do Desenrola Brasil? No caso dos devedores, pessoa física com nome em cadastro de inadimplente, que pode quitar os débitos com recursos próprios ou contratação dos empréstimos. O credor, pessoa jurídica que incluiu o devedor no cadastro de inadimplente. Será preciso solicitar a inclusão no programa e oferecer descontos nas dívidas de pequeno valor. A quantia ainda não foi especificada na medida provisória, mas o Ministério da Fazenda diz que será de R$100. E o agente financeiro, que são os bancos ou instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central para realizar operações de crédito. Eles pagarão com recursos próprios os valores das dívidas e receberão como garantia de pagamento da faixa 1 o FGO, tá? Que é o Fundo Garantidor de Operações. A faixa 2 vai ser negociada diretamente entre o devedor e o banco. Então, a dívida já está com o banco em si, beleza? Então, o FGO, né, que é o Fundo Garantidor, vai ser o garantidor ali das operações de terceiros, tá? As regras para entrar no programa Desenrola Brasil. Na faixa 1, serão aceitos os devedores que atendam às seguintes condições: ter o nome no cadastro inadimplente até 31 de dezembro de 2022, as dívidas deverão ser de até R$5.000 de natureza privada,
renda mensal de até 2 salários mínimos, né, hoje R$ 2.640, ou que tem inscrição no Cade Único. Não entram no programa financiamentos com garantias reais, como, por exemplo, financiamento imobiliário, crédito rural, entre outras operações. E os devedores serão incentivados a realizar curso de educação financeira. Você que já segue aqui o nosso canal, né, você já tem uma boa base aqui de vídeos falando, né, a respeito de educação financeira. Então, você já está aí dentro, pelo menos, desse último quesito de boa, tá? A faixa 2, os devedores deverão negociar diretamente com os bancos, que poderão oferecer descontos, tá? O governo federal oferecerá incentivo regulatório para aumentar a oferta de crédito, mas não terá a garantia do FGO no caso da faixa 2, beleza? Nas duas faixas, os valores negociados por meio do programa não terão a cobrança de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Quem contrata qualquer operação de crédito, por exemplo, utiliza o cheque especial ou uso rotativo do cartão de crédito, né, pagando o cartão em atraso ou pagando o mínimo do cartão e depois pagando o restante da fatura, tem sempre a incidência do IOF, tá? Então, isso aqui já é uma grande valia aí para o consumidor, que não vai ter mais esse custo, tá? Então, vamos lá, como é que vai funcionar? A primeira etapa será a adesão dos credores e bancos, beleza? Em seguida, será feito um leilão por categoria de crédito. Dívidas bancárias, dívidas de serviços básicos e dívidas de companhia. Com o vencedor sendo aquele que ofereceu o maior desconto para a dívida a ser negociada. Ficará de fora do programa quem propor descontos menores, tá? Já vou explicar como é que vai ser isso aqui, ó. Haverá uma fila de dívidas para cada categoria à espera da negociação. Digamos que tenha R$ 1 bilhão disponíveis no FGO para o setor de telecomunicações, por exemplo. Primeiro entrarão as dívidas em que os credores ofereçam o maior desconto. Por exemplo, se o credor A oferecer 90% de desconto, ele vai ter prioridade. Depois vai entrar os credores que oferecerem 80%, em seguida 70%, até que se esgote o recurso do FGO para aquela categoria, tá? Então vai se incluindo ali as operações até usar todo o dinheiro. Quem sobrar e não conseguir enquadrar ali dentro do desconto oferecido, vai ficar de fora do programa e vai ter que renegociar diretamente com os seus devedores, beleza? Vamos aqui o passo a passo para os devedores da faixa 1, tá? Como é que vai ser o sistema? Vai precisar acessar a plataforma Desenrola Brasil com seu usuário gov.br. Aquele acesso que você faz lá, entendeu? Com a conta do seu banco, ou já com uma conta diretamente no gov.br, onde você colocou a biometria facial, tá? E aí você já tem uma conta ouro, então você vai poder acessar ali com o seu usuário Gov. Se você tem alguma conta com acesso ao aplicativo do seu banco, você vai ter tranquilidade para poder acessar isso daqui, tá? Você vai visualizar suas dívidas e as ofertas de desconto. Caso você tenha interesse em pagar, poderá pagar o valor reduzido à vista ou parcelar em até 60 meses com taxa de juros de até 1,99% ao mês. Ao escolher a opção do financiamento, o devedor poderá escolher em qual instituição contratará o novo crédito, onde as instituições poderão oferecer taxas mais atrativas para atrair um maior número de pessoas, tá? Um maior número de operações, principalmente. Então, por exemplo, você pode ter uma dívida e ter lá a opção de 1, 2, 3 bancos com taxas diferentes para você poder fazer o seu parcelamento. Você pode ir lá escolher qual banco vai ficar mais atrativo para você, tá? Com a taxa mais atrativa e vai custar menos para você no final o pagamento daquela dívida, beleza? O pagamento das parcelas poderá ser realizado em débito em conta, boleto bancário e Pix, e a primeira prestação será cobrada após 30 dias da renegociação. Então, pessoal, eu quero que você deixe aqui no comentário, que você me fale aqui se você conhece alguém, tá? Não precisa dizer que é você. Se você conhece alguém, aquele seu primo, né, que está em dívida aí, será que ele vai participar desse programa? Ainda não se tem, né? Ainda não se tem o portal, ainda está se regulamentando a condição, né? Como que de fato vai ser feito, mas já foi anunciado aí todas essas diretrizes, tá? Para o programa. A ideia em si é aí, né, implementar uma promessa de campanha até do candidato Ciro Gomes, né? Que ele sempre falou muito disso, de utilizar os bancos para poder parcelar as dívidas das pessoas, né, que estão com o nome em cadastros restritivos. Então já haviam 2 eleições que ele batia muito forte nessa questão, né, de limpar o nome dos brasileiros.
E parece que o governo está trazendo aí uma proposta dentro desse sentido que vai fortalecer também aí as carteiras de crédito dos bancos, né? Vai limpar o nome desses devedores e, consequentemente, vai trazer aí uma ampliação aí de lucro para os bancos. Para a gente que é investidor, parece ser bacana aí, né? Vai trazer aí um lucro maior para as instituições financeiras que poderão refinanciar aí dívidas de terceiros, né? Então, com garantia da FGO, então o governo vai entrar com a garantia nas operações da faixa 1. Então, assim, achei bem interessante, tá? Para quem está aí com nome restrito também vai ser uma boa oportunidade de você resolver seus problemas, tá? Vou trazer aqui mais um detalhe em relação ao programa Litígio Zero, tá? O Litígio Zero é um programa também do governo federal que está aberto desde março para você que tem dívidas fiscais, tá? Você esqueceu lá de fazer aquela sua declaração de imposto de renda, ou você deixou para trás lá algum tipo de tributo que é um tributo federal, tá disponível, tá? O governo prorrogou, era até 31 de março a data para você aderir a esse programa e ter descontos até de 50% no seu saldo devedor lá, né, da sua dívida fiscal. O governo fez uma primeira prorrogação até o dia 31 de maio de 2023 e agora, a pedido, né, das entidades de contabilidade, aí, das associações e federações e conselhos, foi prorrogado mais uma vez até 31 de julho, tá? Então, quem não conseguiu aderir até 31 de maio, tem mais 2 meses para você procurar o seu contador, que estava tarefado, né, fazendo declarações de imposto de renda até o final do mês passado, e agora vai ter um pouco mais de tempo e tranquilidade para poder atender os seus clientes e conseguir aderir aí ao programa Litígio Zero, tá? Tenho conhecidos que fizeram a adesão e de fato funcionou, tá? Então deu ali 50% de desconto no pagamento. A gente fez uma entrada, que foram 4 parcelas, tá, da entrada, e 2 vezes o valor do principal. Então foi bem interessante, o cliente até pagou, a gente conseguiu fazer aqui em março, mas está bem bacana, tá? Tá bem bacana o desconto para quem tem dívida fiscal aí. Procura seu contador e aproveita porque estão se limpando o nome de todo mundo, né? Então, quando o governo traz alguma coisa que beneficie pelo menos a população em alguma condição, tem que se aproveitar, tá? Eu discordo, tá, dessas operações, porque você privilegia muitas vezes o mal pagador em detrimento do bom pagador, né? Quem tem dívidas em dia, né, compromissos em dia, acaba sendo, entre aspas, prejudicado, tá? Pagam às vezes um pouco mais caro por conta de tudo isso, mas, e assim, não é em relação ao governo atual, tá? O governo anterior também disponibilizou lá um desconto de até 92% no pagamento do FIES de quem estava em atraso, e quem estava em dia continua pagando a dívida inteira. Então, assim, não é em relação a um governo ao outro, tá? Aqui é mais em relação assim, do que eu acredito mesmo. Eu acho que quem paga em dia deveria ter uma condição, e quem não paga deveria sim pagar mais caro, porque senão a gente já tem aí anistias, né, fiscais, por exemplo, de impostos municipais, é muito comum acontecer, e o que as pessoas fazem? Elas não pagam imposto e depois pegam a anistia e pagam aí 4, 5, 6, 7, 8 anos de uma vez pelo mesmo valor que a pessoa que pagou todos os anos certinho ali pagou, né? Então, assim, acho um pouco injusto. Mas, queria saber de você aí, tá? Queria saber de você se você concorda com esse tipo de desconto aí, de subsídio que o governo dá às vezes para você limpar seu nome, para você pagar lá as dívidas com a União, tá? Tem sempre aberto algum programa de reestruturação de dívidas. Então, gostaria de saber de você, o que você acha a respeito disso. Pedir mais uma vez aqui, se você chegou até aqui, deixa o like, que ajuda demais no nosso canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo para quem você acha que está devendo aí, seja o governo, seja uma instituição privada, e que vá aproveitar bem, né, essa informação e limpar seu nome. Por hoje fico por aqui, até o próximo vídeo, aquele abraço e tchau!